por causa da taxa de juros. Sim, eu não tenho nada contra quem está na boa. Nem eu. Mas, pelo contrário, inclusive é maneiro estar na boa. O que eu quero é que todo mundo tenha a oportunidade de estar na boa. Exato. Eu também quero. É o que eu quero. Então eu não tenho preconceito nenhum, nada. Mas o que aconteceu no Brasil nessa história que eu estou te falando do sistema? Que você, Monarca, é que deu a palavra. Eu nem uso muito, mas é exatamente isso. Nós, quando fizemos o Real, nós tínhamos um problema que era, vamos dizer assim, de cirurgia. Vou fazer uma comparação. O modelo econômico antigo, que trouxe o Brasil de 30 a 80, crescendo pra cacete, concentrou renda e tal, mas ele dependia de tecnologias muito lentas, que a gente copiava. Então a indústria automobilística do Brasil foi uma planta de segunda mão da Volkswagen, que o Juscelino trouxe e botou aqui em São Bernardo. E tudo bem, naquela época a nova linha de montagem era muito melhor, dava 3 Fusca por dia e a daqui tirava só um, a produtividade não era tão diferente, você protegia o mercado. Para explicar o que aconteceu, o livro explica com mais detalhes isso aqui, que eu quero que todo mundo entenda o que está acontecendo, porque isso não é para olhar para trás, é para olhar para frente, para consertar o problema. E a outra questão é que nós adiamos eternamente a compreensão de que o que financia um país se desenvolver é o capital que ele consegue produzir. Então você tem uma mistificação de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia, desenvolvimento, pelo capital dos outros. Então o que é que vige no Brasil como sistema? Vamos ser um bom moço internacional, privatizar, desregular, blá, 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 que os estrangeiros virão para o Brasil. Está aí o Bolsonaro, na hora da maior crise energética desde 2001, dizendo que vai vender a Eletrobras, que tinha dito na véspera da eleição que não aceitava privatizar. Que é um estelionatário, um mentiroso, um enganador, um traidor, e teve 57 milhões de pessoas zangadas, aborrecidas, são meus irmãos, que votaram nele, não votaram em mim. Mas eu respeito. Então eu estou pedindo a eles só, vocês foram enganados, vocês não têm culpa. Que política engana as pessoas, infelizmente, é uma estatística muito alta. Então não fique com vergonha, mas porra, abra a cabeça. Sim, mas aí, você chegou lá, virou presidente, você quer fazer essas mudanças, ela tem que passar pelo Congresso, eu imagino. Sim. E aí como que você faz com que o Congresso colabore com você para passar questões que são muito difíceis de passar, que precisa de 70% da aprovação? Primeiro, entender que 3 reformas são apenas aquelas que você deve procurar essa maioria elástica de 3/5, que é o que exige para mudar a Constituição. A reforma do sistema dos impostos, a reforma do sistema de previdência social e a reforma do sistema político. E aí como é que a gente faz isso aqui? O presidente faz o pacto federativo e pede aos governadores e prefeitos para vir ajudar a mediar esse grande novo entendimento. Entendi. E oferece ao conjunto do parlamento, mas a chave é manter a fidelidade da rua. E chave derradeira, depois que esse pacto for ajuizado, e todo mundo discutir, vai ter um prazo, porque também só reforma o Brasil o presidente que tiver pressa. Por quê? Porque o capital político ele é declinante com o tempo, porque há uma esperança que se renova e ela é substituída por decepção. Sim. E então você tem que pegar no auge... primeiros dias, né, dizem. 6 meses eu estou falando. 6 meses? 6 meses para ter maturidade, para a gente discutir os assuntos, trazer a experiência internacional comparada, iluminar. Então você diz, se a gente botar um plebiscito, porque a chave final é pactuamos, tem dificuldade, vamos chamar o povo para votar. Plebiscito e referendo. Por isso que é 6 meses. Entendi. Então vai ter 60 dias de campanha. Sabe campanha eleitoral? Só que em vez de ser eleja o fulano, eleja a Beltrana, vai ser o seguinte, é votar a favor do aumento de imposto para o rico, diminuir imposto para pobre. Aí os caras, vai ter lá, o tribunal vai dividir o tempo, vai ter os representantes, isso é um absurdo, a carga tributária é muito alta, e vai ter a turma que vai dizer, não, é isso aí mesmo, nós vamos ter que criar um programa de renda mínima e tem que cobrar isso das grandes fortunas. Para financiar, senão é mentira. Não é? Vamos substituir o Bolsa Família por um programa de renda mínima que vai ter a tarefa de dar emprego a quem não tem mais qualificação, preparando essas pessoas para uma requalificação e para resolver o problema da miséria. Sim. No Brasil, 120 milhões de pessoas estão na iminência da fome. Esta é a realidade que o próximo... Nossa, esse número mesmo? É assim mesmo. 29 milhões estão com fome, não comeram hoje, e 120 estão, IBGE, com precariedade na ração que conseguem acessar. Caralho. Comendo menos proteína, menos caloria do que precisa. 120, mais da metade do povo brasileiro. Isso é assustador, né? Caramba, estão destruindo o Brasil. Nosso país está sendo destruído.
Não tem exagero nenhum. Qual é o argumento que você quer? Quando foi que houve mais desemprego na história do Brasil? Hoje, 14 milhões e 800 mil. Quantos brasileiros procuraram emprego e desistiram? O IBGE tira do desemprego e chama de desalento. O maior da história, 6 milhões de pessoas. Quantos brasileiros estão vivendo de bico? Ganhando ninharia, correndo de motocicleta aí na madrugada gelada do sul, sudeste do Brasil ou na chuva em Fortaleza, para ganhar R$5 numa corrida com um caixote nas costas? Pela primeira vez, mais da metade da força de trabalho do país, na informalidade, sem proteção de nada, sem salário mínimo, sem 13º, sem férias, sem proteção para acidente de trabalho hoje e no futuro, quando ficar velho, sem aposentadoria. É, preocupante. Quer mais o quê? Com que hora que nós vamos parar para discutir? Então, aí a discussão vai ser Chico ou Manel? Não, eu sou Chico porque não aguento mais o Manel. Eu sou Manel, porque o Manel é da família. O Manel é não sei... tem uma santa paz, você quase sai. Pode falar tá merda, vendo, Gisele? Ela tá, né? Só de vigia. Sim, mas é tipo... Legal, eu só não vejo realmente isso acontecendo, tá ligado? Vai ser difícil. É tipo, como que vai pegar e dobrar o braço desses caras? Porque, pô, se a gente... Veja, como é que nós ganhamos a parada de redemocratização do país, Monark? Tu acha que eles abriram mão? Eles não abriram mão, é porque o processo político acabou erodindo uma crise econômica que perdeu a sustentação popular e a habilidade política, a audácia política foi produzindo alternativas. Então você foi uma transação por cima, como na história. Você imagina, o Brasil foi o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão. Saímos, né, toreando a elite e tal, tá bom, sexagenário, que é uma molecagem. Na época a expectativa de vida era 50 anos, então quando se fizer 60 já não é mais escravo. Quase nenhum chega na lei do ventre livre, então quem nascer agora não é mais escravo. E fomos indo. Acabou a escravidão em 1888, quando os americanos foram para a guerra em 1787, porque aboliram a escravidão em 1787 e houve uma secessão e tal. É isso. E o legado escravista está aí entre nós. Então você tem toda a razão de perceber, e é muito importante para um cara como eu, entender que eles são poderosos, são muito poderosos. Antes de mais nada, eu não tenho direito sequer de ser candidato. Não tenho direito, porque eu sou um cara que não dizem que eu sou ladrão, mas assim, é doidão, é boquirroto, é temperamental, tal, e é muito bem trabalhado, muito bem urdido, porque eu tenho esse meu jeito, falo com franqueza, digo o nome das pessoas, digo o número e tal. E tudo bem, eu estou amadurecendo e tal, mas em democracia é assim mesmo. Então nós ganhamos a parada, vencemos todas. Depois é o seguinte, o Itamar Franco, a quem eu servi como ministro, encerrou 30 anos de safadeza na inflação alta. Inflação, Igor, é uma doença da moeda nos manuais de economia de Chicago, é uma doença da moeda. E por ser uma doença da moeda, ela imediatamente, quando ela aparece, eles veem um consenso para acabar com a inflação, porque todo mundo empobrece. O sistema brasileiro é tão calhorda, que nós inventamos só aqui a indexação. O que é a indexação? Quem tem dinheiro botava numa moeda que era atualizada. E a inflação para ele, em vez de ser uma doença, virou um negócio. E o povão e a classe média, que não tinha poupança financeira para botar na correção monetária, micava com o cruzeiro, cruzado, não sei o que lá atrás. E essa era uma negociata que durou 30 anos. O Itamar, na maior simplicidade do mundo, foi lá e pumba, acabou. Eu fui ministro da Fazenda, eu ajudei a enfrentar esse sistema. Eu fiz a intervenção do Banespa e do Banerj. O que eles fizeram para tentar impedir na época? O diabo. Por exemplo, como é que morriam os planos? Os anteriores, cruzado 1, plano Brest, plano não sei das quantas e tal. Uma caralhada assim, de moeda diferente. Você tinha uma inflação de 84% num mês. Você imagina, nós estamos falando de inflação agora de 8% ao ano, e é um absurdo. Sim. Né? O salário mínimo hoje do povo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Cesta básica hoje custa R$ 620 e o salário mínimo é 1.000, em número redondo. Então você não dá conta de comprar 2 cestas básicas com o salário mínimo, que na Constituição é para pagar tudo, até o lazer. A Constituição brasileira que virou essa grande... Então é o seguinte, vamos lá, uma roupa. Uma roupa era assim... Um belo dia ela era uma semente de algodão
depois ela foi uma planta de algodão, a roça, depois ela foi o algodão, depois ela foi o fio, depois ela foi o pano, depois ela foi tingida, depois ela virou confecção, depois ela virou moda, depois virou comércio. Então tinha uma cadeia produtiva. Aí eu congelava dia 10. Dia 10, o fio tinha acabado de ser reajustado o preço e dia 11, dia 12 ia reajustar o preço do pano e está congelado. O que acontecia? Desfazia a cadeia produtiva, porque o fio estava muito alto e o outro muito baixo, porque era inflação de 20%, 30%. E isso gerava fila, desabastecimento, não sei o que e tal. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, sabe o princípio da vacina que está em voga aí? O que é a vacina? A vacina você pega o bicho, o vírus, dá na cara dele, fazendo aqui uma metáfora, dá na cara dele, enfraquece ele e essa é a vacina. Injeta ele enfraquecido, fracão, aí o corpo gera os anticorpos e aprende a lidar. Aprende a lidar. Então o próximo que vier, mesmo que venha inteirão, sem a pancada, agora o nosso glóbulo branco está pronto para enfrentá-lo. Nós indexamos a economia diariamente. Então fizemos a URV. Então todos os preços eram atualizados. Veja que loucura que aconteceu no Brasil. Todos os preços eram reajustados diariamente. Diariamente. Isso assim, a televisão anunciava, hoje o preço do feijão, a URV está valendo R$ 3,20. E amanhã R$ 3,23. Depois da manhã R$ 3,27. Parece até loucura imaginar que a gente viveu sobre essas condições em determinado período. Mas eu estou lhe dando esperança. Parecia absurdo, ainda fazia 20 anos que isso acontecia. Caralho, que loucura, né? Aí funcionou. E o que eles fizeram? Posso fazer uma molecagemzinha aqui, só intriga? Claro. Sabe quem votou contra o Plano Real na época? Bolsonaro e o Lula. Os dois votaram contra. E eu estava lá ajudando a fazer com a cara para bater, porque aquilo podia ter dado um problema sério. Porque nós inventamos uma moeda nova que era conversível ao par com o dólar. E anunciamos, quem duvidar, traga o real que a gente dá $1 no lugar. E foi um blefe grande. Porque a gente estava com dólar muito extremamente volátil, por causa de juro alto, a gente trouxe especulação financeira. Por quê? Porque aquilo era só para durar 3 meses, 4 meses, enquanto a gente virava o jogo para uma reforma e tal. Foi tão sucesso que o Fernando Henrique, talvez não se elegesse deputado federal em São Paulo naquela data, vira presidente do Brasil. E ao invés de levar o doente para a cirurgia, que nós tínhamos dado um antifebril, tínhamos preparado o doente para a cirurgia, com grande sucesso, e ele pega o doente e leva para o baile funk. E aí começa o desmantelo da vida brasileira. Viciamos o povo brasileiro, agora não mais inflação, povo não, as elites, em juro alto. Aí o que você estava falando, nós temos consistentemente há 26 anos a maior taxa de juros real do mundo e da história do capitalismo mundial. Lance de cartão de crédito, meu irmão, você paga especial. 300% no cheque especial ou no cartão de crédito no Brasil. Experimenta chegar em Nova York, numa palestra como eu faço, do Circuito Universitário Estrangeiro, e dizer assim, olha, no Brasil eu pago 280% de imposto, de juro no meu crédito pessoal. O cara diz, pardon me? Tem um erro de tradução aí. Não, é isso mesmo, 282%. Sabe quanto é? A mesma bandeira, o Visa, o Mastercard, o American Express, 20%, 18%, 14%. Por quê? Porque banco é que nem padaria. Se tiver muita padaria, eles vão fazer o máximo para o preço ser mais eficiente para você optar por ele. E por que a gente não tem mais do que 5 bancos aqui? Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Percebe? O dito mundo progressista brasileiro concentrou em 5 bancos. Mas qual que é a lógica? Hein? A lógica é ajudar os amigos poderosos, porra. A lógica é essa. É tipo, eu vou dar dinheiro pro cara lá e ele vai me financiar depois. Ele riu, Igor. Eu vou perguntar aos especialistas e volto aqui, tá? Para perguntar, porque essa pergunta é difícil de responder. Meu irmão,